Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda, vamos dizer aula, né? Mas hoje é uma aula de revisão de conteúdos, nós vamos rever o tema, né, da aula passada que o Neemias nos proporcionou sobre as auto-outorgas de Cristo Micael, e também as dúvidas que, porventura, nós tenhamos, nós podemos discutir aqui, tá bom? Então, é com você, Neemias. Vamos lá. Bom, quem que está aqui hoje assistiu a aula na semana passada? Todos estavam aqui na semana passada? Todo mundo? Ok. Alguém não estava? Ninguém? Bom, né? Então, acho que todo mundo já está sabendo tudo. Posso fazer pergunta, né? Qual que é a sede da sede central da constelação 5? Que malvado, que malvado. Era o único local que foi citado, né? Foi Endantum. A gente teve o nome, lembra? Endantum. É a sede da constelação 5. E tinha uma outra também, quando ele foi peregrino ascendente, o único que foi registrado o nome dele foi Eventod. Uhum. Nas outras a gente não sabe o nome dele, né? A não ser a sétima aqui. Alguém sabe qual era o nome dele aqui em Dante? Jesus. Fácil, né? Joshua ben José. Então, vocês querem, vamos Neemias, resolver os só exercícios primeiro? eu lembrei de uma coisinha, né? Então, eu acho que a gente não falou isso ainda na gravação, mas quem está acompanhando já pode abrir os exercícios, né, para acompanhar, ou os exercícios, ou os slides, para ir respondendo junto também pode fazer isso, né? Ou Se mesmo o texto vocês do livro. quiser baixar o material, né? Pode baixar. Eu aconselho que cada um entre na plataforma da escola, porque daí já vai resolvendo os exercícios, né? Ao mesmo tempo que a gente vai fazendo juntos aqui. Quem já resolveu os exercícios, igual a Sandal, né? Não fica passando cola para os outros, não. Tá bom. Para a gente dar oportunidade para quem não resolveu ainda raciocinar sobre né, sobre o exercício. Tá bom, eu vou ficar muda. Porque você já sabe, né, o gabarito, aí depois. Neemias, Ah, eu tô fazendo alguma coisa errada, com certeza. é, Eu entrei no módulo 4. É no módulo 4 que eu tenho que entrar? isso. Módulo 4. Mas aí a sua aula não era 0? Mas esse aqui é o capítulo. Vai em 4.1, é o capítulo. Ah, tá, já entendi. Isso. Aí depois que entrou no capítulo, se você não está Uhum. inscrito ainda, né? Quem não tiver inscrito ainda, vai ter que se Faz a inscrever, vai ser na auto-inscrição. hora. Uhum. Alguém, todo mundo já abriu? Deixa eu Eu tô abrindo, ainda compartilhar. não consegui, agora consegui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu estou no celular e não consigo entrar pelo computador. O que será que está Tá. errado aí? Bom, então você vai acompanhando por aqui. Mas eu queria entrar Ó, no computador, como é que faz? O AB oficial? não, é escolaurantia.com. Colorante. É que eu estou escolaurantia.com. deixa eu ver aqui. Oi? O AB oficial. Ó, vou abrir aqui para vocês, ó. Eu não. Como é que pode isso? escolaurantia.com. Tem uma coisa. Vai abrir uma página. Assim, ó.
E aí tem o botão Acesse. Meu computador Encontrou? não está entrando, não. Ué, agora lascou tudo. É o Irineu que está falando? Não, Tem como Moacir. enviar o link no chat? Moacir, teria que me mandar esse link aí pelo Tem o zap. link no WhatsApp. Mas Vou como mandar que é aqui, o... ó. Vou colocar Marcelo, no chat. Vou colocar no chat aqui da sala. www.escolaurantia.com. Simples assim. escolaurantia.com. Conseguiu ver? não. Eu estou no som, eu estou sem o vídeo. Bom, eu vou atrapalhar aí, deixa que eu vou me batendo aqui até uma hora que eu achar aqui. É que eu tenho que entrar no zap aqui Não, eu e coloquei não dentro. É que consigo. você tá só no celular, né? Eu estou no celular e estou tentando abrir no computador e não No consigo. computador, no computador você vai no seu navegador de internet, no Google Chrome, se você tiver, e digita lá o endereço www.escolaurantia.com. Aí você vai abrir no navegador para entrar na plataforma. E por que que eu entrei aqui? Como é que eu entrei pelo celular direto aí? Ah, não. Se você quiser acessar pelo celular, é que daí fica mais difícil, né? O celular é É, pequenininho. Seria bom fazer pelo computador para você conseguir ver. A letra fica muito pequenininha no celular. não, Mas dá para fazer justamente. também. O meu celular, eu coloco as letras bem grandes, então ele fica normal para mim no celular. Aham. É, você tem a opção também, né? De aumentar a fonte. Bom, então assim, entrou escolaurantia.com, vai acesse, né? Ao acessar, vai direto para a plataforma, que é a plataforma do Moodle. Para quem usa pelo celular, deixa eu admitir. Ô, Lilian, se você puder ir admitindo o pessoal aí para mim, por favor. Eu te coloquei como host na página inicial da escola, né? Aparece o módulo básico, intermediário, o avançado, que é o que a gente já fez, né? O básico, intermediário e avançado. Vamos entrar agora no módulo 4. Então, ao clicar em módulo 4, vai aparecer o primeiro capítulo, que é as primeiras 7 aulas aqui, ó. Vai Nascimento e Infância de Jesus. Então, a pessoa tem que clicar aqui. Caso a pessoa clicando, ela não esteja inscrita, então ela faça inscrição, é automático, e aí já vai conseguir entrar. Aqui nós temos a aula 0, que foi da quarta-feira passada. Tem a aula gravada, para quem quiser assistir. Tem o material de estudo, a apresentação da aula. Tem os exercícios de fixação e eu coloquei aqui mais uma brincadeirinha para a gente fazer, que são as cruzadas. Vamos começar então pelos exercícios. E aí eu vou então abrir aqui para a gente responder. Então, primeira pergunta aqui, ó. A primeira auto-outorga de Micael ocorreu há quase 1 milhão de anos. Alguém quer responder? Errado. Errado, por quê? Não, é quase 1 milhão, né? Não, não é não. Cada auto-outorga, o intervalo entre cada uma era 150 milhões de anos. Entre uma auto-outorga e outra, né? Eram Então não pode ser 1 150 milhão de anos. milhões de anos. Isso. Então, aqui na verdade é quase 1 bilhão de anos, né? Isso. Então, essa Está é errado. Falso. falso. Todo mundo compreendeu a diferença aqui, a pegadinha? Um M no lugar de um B, né? Muda tudo. Uhum. Próximo, então. Os detalhes de como um filho criador realiza as auto-outorgas
são guardados na esfera sagrada de Divinington. Errado, é Sonarington. Ó, tá sabendo tudo, Eu não hein? vou falar mais. Tá sabendo tudo. É Sonarington. Divinington é a esfera de quem? Dos ajustadores. Isso, muito bem. Divinington é a esfera dos ajustadores. E Sonarington é a esfera dos filhos. Uhum. É por isso que é um segredo dos filhos. Fica lá na esfera sagrada de Sonarington. O documento 119 foi escrito por Macventa Melquisedeque. Tá certo ou tá errado? Falso. Errado. Fake news. Errado? Por quê? Foi escrito por uma equipe, né? Ou eu não lembro se era pelos intermediários ou se era por uma junta Foi de... escrito por um Melquisedeque também, Não, mas não o foi. nome Não dele foi era pelo Mantúquia, se comandante não me dos... falha a memória. Não, Também Comandante não. Não foi uma que venta. não Não foi foi Macventa. Macventa, com certeza. Mas eu acho que nem foi Melquisedeque também. Não foi Eu acho que Melquisedeque foi. também, não. Foi o Não. Gavalha. Ah, Isso. Gavalha, isso mesmo. Isso. Gavalha. Gavalha é o quê? Qual classe do Gavalha? Brilhante estrela vespertina. O comandante dos serafins, né? Um brilhante estrela vespertino. Ah, é dos brilhantes. Uhum. Isso. Quem foi que respondeu aí? O Zé? Eu, Fernando. Fernando, aí, muito bem, Fernando. A sexta auto-outorga de Micael foi como um soberano sistêmico, na qual ele atuou como governante de um sistema, no lugar de Lutentia, soberano rebelde. Não, Não? não. Não foi? Ele já estava aqui embaixo. Antes de A sexta Mortal. foi... Então, a sexta é uma antes da foi sétima. Então, anterior ele à já nossa. estava no mundo das mansões lá. Ou Ele foi no... Ele foi Nossa, um tirei ascendente. 10 nesse negócio. um peregrino moroncial, né? Isso, Peregrino Moroncial. Caio Fábio. Cuidado, esse Caio Fábio aí. Então, vamos lá. Eu não vou Então, admitir. ele não foi como soberano sistêmico, isso é certo. Nós vimos que Isso. teve as auto-outorgas descendentes e as auto-outorgas ascendentes. Ascendente. Isso. A ascendente foi a sétima, a sexta e a quinta. Imagina Porque se o ele Caio fez Fábio o vinha aqui. processo inverso. Não conheço, pode deletar. Então, a sexta auto-outorga não foi como um soberano sistêmico. Como soberano sistêmico, foi a segunda. Lembra que ele se auto-outorgou como Lanonandek. Certo? A última outorga de Micael durou 33 anos do tempo universal. Foi isso? Não, Falso. Falso? Por quê? falso. Foi mais ou menos 17. 35, né? Sim. Os 35 37, anos. né? A 35 a 36 anos. Não, explica melhor. E não foi do tempo universal, Tempo gente. universal não é o tempo nosso, né? É o tempo terrestre. Muito bem. 17. Foram 17 anos do tempo universal, é isso? De qualquer É. forma, está errado. O Marcos Saciloto é leitor, pode admitir. Então, 17, né? E foi quantos anos durante? 35. 35. Por aí. 35. Do ano -7 ao 30. Tirando o ano 0. Tirando 0, 35. É porque ele completaria 36 nesse ano também, só que morreu antes de agosto. Esse aqui, mas aqui ele ficou 7 anos apenas no tempo padrão. Uhum. Fátima Feitosa deve ser convidada pela Lúcia. Isso. A Lúcia falou que convidou Fátima, não é isso, Lúcia? Local, ele Convidei disse assim, fui Fátima. designado para o Urântia por Gabriel, com a missão de revelar a história. Quem? Vamos lá.
Questão 6. A primeira auto-outorga de Micael foi como Maquiventa Melquisedeque. Ah, agora sim. Falso. Foi como Melquisedeque. Ah, Falsíssimo. não foi Maquiventa Melquisedeque? Acho que não. Não. Foi como Eu tô vendo um padrão aí, Melquisedeque, mas hein, não Elias? Maquiventa. Ele foi um Melquisedeque, né? Mas não aquele Não. Melquisedeque. A Muito quinta bem. Não experiência sabemos o nome, né, desse Nascimento. Melquisedeque. Não foi revelado. há 300 milhões de anos. E ele foi para o Versa, a capital do superuniverso. Ou seja, ele saiu do universo local. Tem foi alguém... Quem uma tá... auto-outorga fora Que do vídeo seu é domínio. esse? Olha só. Aqui tudo havia sido dentro do seu Esse domínio. vídeo aí que tá passando, quem é que tá... Estava saindo de Nevadon para cumprir uma missão. Tem alguém ouvindo o vídeo da aula? Sim. Tava voltando aqui. Não, eu não estava vindo, não, mas eu estava ouvindo alguém passando. Também Eu não. estava ouvindo, mas estava no Muito bem. mudo. Não estava, não. Estava passando aqui. Acho que não estava, não. Agora já não estou ouvindo, não Agora estou parou. mais. Mas Já parou, estava dando retorno sim, do vídeo da aula. Próximo. Esse Caio Fábio está insistindo em entrar. Não sei quem é. Será que a Então, gente... Caio Fábio é o Caio Fábio que tem 90 anos, né? Não É é o Caio pastor Café, Caio Caio Fábio? Café. É Caio É, Café, Caio não é Café. Caio Fábio. Ah, E Não não é o pode pastor? liberar. Libera para ver quem é. Não, não é. Não pode Não, ser não o libera. pastor. Não libera. E tem risco em liberar esse pessoal desconhecido? Tem. não, Tem tá gente que sabendo, passa não? coisa pornográfica que põe Ah, foto. tá. Tem que ter muito cuidado. Ah, sim. A ideia do Neemias em fornecer uma senha, né, para entrar é legal, porque aí já fica mais privativo, né? Que enxurrada de alunos desconhecidos hoje, pelo amor de Deus. O que está havendo? Não, não é O pessoal invasão tá- mesmo. É invasão, não é? Não é? Não é nem enxurrada. Invasão. Bom, próximo então, né? O intervalo entre uma auto-outorga e outra era de aproximadamente 150 mil anos. Falso. É falso. Falso, né? Invasão de Falso. intermediários. Milhões. É verdadeiro, não? Mas não. foi rebelde, né? São Falso, que era milhões, né? 150 milhões de anos. Sim. 150 milhões de anos. Tá cheio de Fátima fake news, fake né? news. Neemias, você Oi. encheu de fake news aí pra gente. Enche de Mas fake eu news. acertei essa aí, eu respondi essa lá. Botei falso. Certo. Quase tudo falso. Tudo falso. Micael iniciou a criação de Nébadon há 400 milhões de anos. Falso. Falso. Também. Falso. Tem bilhões de anos. Bilhões, né? 400 bilhões de anos. E a nona, agora eu vou pegar vocês. O Filho Eterno realizou 7 auto-outorgas na sede dos 7 superuniversos nos tempos de Grande Fanda. Falso. Falso. Falsíssimo. Ele É uma fez no nota de 7 3. Ele ciclos só de tá Uma Avon. craque. nota de R$ 3. Mais Falso. falso que a nota de 3. Mas Mas peraí, é- o Filho é uma Eterno não nota. realizou 7 auto-outorgas? Sim, mas foi em Avona. Tá Ah, vendo, Neemias? O povo. não tá sabendo mesmo, hein? Agora, a última. A segunda auto-outorga de Micael foi como um serafim. Falso. Falso também, né? Por que que é falso? Porque não foi como Serafim. A segunda foi como? Como? Lanandondek. Soberano do sistema. É isso aí. O Adão. O soberano. Não foi Adão, foi um lá no Anandé. Tá no Nandec. A terceira foi Adão, né? Ok. A Confundi. quarta, serafim. A quinta, um progressor espiritual. A sexta, né, o peregrino. Então ele foi 2 vezes soberano de sistema?
Não, só né? na segunda. Mas Como como Adão, Adão, como Adão ele ele foi o governou. Governou no lugar de um príncipe príncipe planetário. planetário. Por que que você resolveu colocar as respostas toda falsa, Neemias? Foi para pegar a gente mesmo de surpresa, né? Agora, É porque, assim, quando você vê uma frase assim no livro do Dante, a pessoa tem a tendência de achar que é verdadeiro. Então, se eu coloco tudo verdadeiro, ia ficar mais fácil, né? Eu coloquei tudo falso. agora, Ver se o pessoal tá. Tudo. uma Vamos finalizar. provocação, uma Vamos ver provocação. quantas que eu acertei. Eu acertei tudo. Cabanabão é outra coisa. Eu É, também. É, viu? parabéns, ó. Uma provocação aqui. Sim. Por que 100% que, aprovado. por que que quando Micael fez a autotorga com Adão, não tinha uma Eva? Porque a ministra divina não deixou. Quem Não, falou que não tinha? porque Ele teve os, autorização de Gabriel, autorização de Emanuel, todo mundo, mas quando chegou no gabinete da ministra, foi barrado. Não, é, não. É casada comigo, não é mas com ela. eles não podem, eles quando fazem autotorga não podem deixar progenie, né? E a função do Adão e Eva combinado é justamente deixar uma progenie para miscigenar nas raças, né? Exatamente, né? Isso obrigaria ele a fazer uma miscigenação, uma criação de uma prole grande. Seria um mundo midsonita, ou parecido, quando Melquisedeque se une a uma Eva, né? Um filho criador se unindo a uma Eva, imagina a progênie dessa galera. Nossa, e aí imagina a Midsonita não, miscigenação, né? seria um Hã? mundo muito esquisito, não midsonita. Fora do padrão, né? E imagina a Então, por que não chamou? miscigenação, né? Por que que Então, não por que chama? não chamou direto como um príncipe planetário? Porque ele já tinha vivido lá no Nandec, né? Na Lá no segunda, ele já Nandec como soberano do sistema, soberano não como... sistêmico. É que os Lalonandecos governam tanto sistemas quanto planetas. Então, para ele não viver uma auto-outorga repetida, ele veio governar um planeta como Adão. E ainda levou de presente o Principado de Urântia quando foi embora daqui. Mas podia ter se auto-outorgado como um portador da vida, né? Uma classe que não. Poderia. É, porque tem muitas classes de seres, né? Que se ele Isso. fosse viver, escolheu Será que 7. ele, será que ele planejou tudo? Ele sabia, ele tinha um roteiro essas autotorgas, ele sabia o que ia fazer ou foi aleatório? Foi tirando as cartas assim, eu vou ser um serafim, vou ser um progressor mononcial. Será que ele tinha algum roteiro programado para as autotorgas dele? Eu entendo que a primeira Com ele toda escolheu. certeza. A primeira ele escolheu como a classe mais alta do universo local, que são os Melquisedeques. A segunda já foram eventos que aconteceram e que ele aproveitou a oportunidade, né? Por exemplo, tinha um sistema em rebelião. Bom, então já que eu tenho que fazer uma auto-outorga, eu vou fazer a de um lá no Nandec e vou lá descascar esse abacaxi lá do rebelde. Aproveitou as oportunidades, né, que É. surgia no seu universo local, né? Mas tanto que a última também foi assim, né? Quando ele soube da queda de Adão e Eva, então ele falou assim, então eu vou naquele planetinha lá que Adão e Eva falharam. Esse propósito, ele é textual. Aí no livro tem um parágrafo que fala que os filhos criadores, um dos propósitos da autotorga é justamente atuar em mundos rebelados, em mundos com problemas. Todos eles, não é só o nosso, Micael, todos. Então, Mas não tinha, nem todas as autotogas foram em mundos rebelados, né? Não, Teve, né? não. só Melquisedeque que não, né?
porque No superuniverso, né? a Superuniverso também lá é Melquisedeque, perfeito. a Melquisedeque não foi no mundo revelado, foi no mundo 7 dos Melquisedeques, mas as Não, outras mas todas as descendentes foram em situações de rebelião. Como lá no Ele, Landeque, ele governou um sistema em rebelião. Como Adão, ele governou um planeta em rebelião, né? Como Então, Serafim, ele não tinha rebelião também, né? Como Serafim, ele atuou em 22 planetas diferentes. uhum. E aí, aqui em Urântia foi um peregrino, lá em planeta em rebelião. ele foi como um peregrino também lá para o Versa, né? Lá não tem. Lá não É, tem lá efeito. não foi uma situação de rebelião também, né? Mas estava vendo a... Então, a gente pode concluir que rebelião não é uma coisa tão difícil de acontecer, né? Que os Micaéis passam algumas vezes por rebeliões em seus universos locais. Sim. Primeiro que tem o fator de que o Filho Criador não é soberano nessa situação e que Uhum, nesses momentos ele não toma decisões assim para sufocar uma rebelião, né? Sempre é aconselhado a deixar acontecer, para não ser acusado de autoritário, né? É isso. uhum, E no nosso universo local nós sabemos de três, e ele atua nas três. isso. E provavelmente em outros universos locais a gente não tem informação, mas é provável que aconteça também rebeliões, e aí esses filhos criadores. O que talvez seja diferente é esse ciclo, né? Aqui foi aproximadamente 150 milhões de anos entre um e outro. Mas imagina que tivesse acontecido uma rebelião, assim, num momento mais próximo. Será que ele pularia esse ciclo e atuaria? A gente não vai saber, né? Legal. então, É, com será Melquisedeque, que... Vai, Lilian. não, com Melquisedeque ele teve quantas, que eu não me lembro, ele serviu em alguns mundos como filho emergencial, não serviu? Não. Ah, sim, você fala, ele cumpriu missões. Sim, Cumpriu missões isso. isso. O Então, Melquisedeque, ele cumpriu nesses missões. mundos, se ele cumpriu missões como filho emergencial, é porque tinha problemas, né, nesse mundo. Não sei se de rebelião, mas Vamos ver aqui as missões que ele cumpriu com o filho de Melquisedeque. O Melquisedeque. Ele cumpriu 24 missões de emergência. Vou compartilhar aqui, ó. Aqui, ó. Esse filho Melquisedeque transitório, e sobre o seu desempenho em 24 missões de emergência em todo o universo. Então a gente não sabe em que situação. Mas nessa época aqui não tinha havido rebelião, porque a gente sabe que no universo local aconteceram apenas 3 rebeliões. Isso. Então, a primeira ele foi como lá no Landeck, na segunda ele foi como Adão, e na terceira ele veio aqui em Urântia. Então, provavelmente aquelas de Melquisedeque, há 705 a 900 milhões de anos, não tem ainda, não tinha rebelião. E também o universo estava, vamos dizer Começando. assim, no início, né? Não creio que todos os sistemas estavam formados e tal. Porque eles dizem que a última capital dos sistemas a ser construída foi há 5 milhões de anos, 5 bilhões de anos. A última foi há 5 bilhões de anos. Então foi bem, ou seja, na época que a gente estava formando, que a Terra estava se formando, eles estavam terminando de construir as capitais. Então imagina isso há 1 bilhão, 1 bilhão de anos, na verdade, é depois da última capital, então, da última sede ser construída. É bem recente também. Então,
Meu argumento não, É não porque resolve. eu me lembro que parece que só houve seis missões de Melquisedeques emergenciais, assim. Se eu não me engano, no nosso. Agora, não sei se foi no nosso sistema ou no nosso universo. Ele não Ele já tinha poderia ir falado que foram mais. 24, não é? Não, 24 24 só na missão de Micael como Melquisedeque, ele cumpriu 24. E ele ficou apenas 100 anos do nosso tempo. Em 100 sim, anos ele cumpriu 24 missões. 100 anos do nosso tempo. O nosso Melquisedeque aqui ficou praticamente isso, por 95 anos aqui. Então eram missões rápidas, não era uma coisa assim é, demorada, né? sim. Emergenciais. Aqui, ó, eu estou aqui no documento de Melquisedeque. Falando sobre emissões emergenciais. Não achei essa parte aí que fala de 6. Mas diga lá, Henrique. Não, eu vou pular. O cara fica tumultuando. Existiu. Eu ia falar um negócio aqui que ia levantar muita polêmica, então é melhor. Polêmica é bom, hein? Manda Não, ver então aí. eu vou Agora eu quero falar. saber. Fiquei curioso agora. Então eu vou falar. O nosso crescimento, o nosso perfeccionamento, não só o nosso, dos mortais, mas também desses seres descendentes, né? Se desenvolve pela experiência, né? Pela vivência dos acontecimentos, das situações, etc. Qual é a chance de uma rebelião dessa ter acontecido dentro do plano universal? Para que todos pudessem ter essa experiência. Eu acho que o que livra essa preocupação, vamos dizer assim, é o fato de que isso vai envolver a extinção de uma personalidade, no caso Lúcifer aqui. Então, não acho que o pai fizesse alguma coisa deliberada para promover a extinção de uma personalidade. Mas tem aqueles que se arrependem, né? Não sei, pergunta, né? Poderia ter um destino em alguns eventos, assim como tem planeta decimal, de ter rebeliões para que todos pudessem aprender com isso? Eu creio que, assim como a gente vive num planeta em que o sofrimento é uma possibilidade constante, e isso é parte da nossa experiência, eu entendo que a rebelião também é parte da experiência, ou pelo menos a possibilidade dela. Sim. Agora, quem vai aderir ou não é uma questão de escolha de cada criatura, mas a possibilidade é algo que foi deliberadamente criado, né? No meu modo de entender. Então, mas aí teria que ter alguém que, que abraçasse essa causa da rebelião, vamos dizer assim, esse desígnio da rebelião. No nosso caso, Lúcifer. E depois Caligasta e os outros que aderiram. Mas, então, é difícil pensar que isso é uma coisa. Pensa no pecado. O pecado não é uma criação de Deus, mas ele existe, é uma escolha do homem. Eu Ele é uma entendo, possibilidade. eu acho que Deus não
causou na mente de Lúcifer os motivos para que ele se rebelasse. Mas eu entendo que todos os seres vivem esse dilema entre aceitar o ordenamento ou rejeitar o ordenamento. E quando a gente lê lá que fala assim que União dos Dias havia relatado a Gabriel de que nem tudo estava bem na mente de Lúcifer, ou seja, assim, olha, Lúcifer está vivendo um grande dilema, né? Ele está prestes a iniciar uma rebelião. Por que que então isso não foi evitado? Porque eu imagino que esse tipo de ocorrência não seja tão incomum. Eu creio que outros príncipes também passaram por essas situações assim, entre rebelar e não rebelar, mas em algum momento fizeram a escolha correta, sabe? Igual nós, a gente também vive essa dualidade entre o certo e o errado constantemente. Alguns escolhem o caminho errado, outros escolhem o caminho certo. Se toda vez que nós estivéssemos em nossos dilemas pensando, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, não sei se eu vou por esse caminho, não sei se eu vou por outro, só pelo fato de eu estar vivendo esse dilema, eles vierem me impedir de fazer escolha, então, para que que nós fomos criados, né? Se no momento de fazer escolha nós fomos impedidos de fazê-la. Da mesma forma, eu penso que são o caso dos governantes de sistema. A gente sabe que acima deles nunca aconteceu uma rebelião, mas eles estão tão próximos de nós na escala da imperfeição, se a gente for colocar uma régua, né? Entre o ponto mais alto da perfeição, lá no 10, e o ponto mais baixo da perfeição, aqui no 1, onde nós estamos, eu diria que eles estão ali no ponto 2, 3, porque os Lanonandecs governam planetas e governam sistemas. Então vamos colocar o Lanonandec secundário que governa planeta na escala 2, e vamos colocar o soberano sistêmico na escala 3. 4 eu colocaria os altíssimos, 5 os filhos criadores, e assim a gente vai subindo, até chegar na escala do paraíso. Se a gente fizer essa analogia, a gente vai ver que eles estão muito ali na escala 2, 3, muito próximos de nós, na escala do ponto mais baixo da perfeição, que é a perfeição em todos os níveis, né? Aquela escala que a gente já leu lá. E se a gente for considerar isso, eles estão, por estarem tão próximos e ainda assim, entre 10.000 sistemas, apenas 3 rebeliões, é um percentual muito baixo. Mas eu acho que esses eventos mostram que a escolha é real e que é possível a pessoa escolher o erro, né? Porque senão seria só, vamos dizer assim, em teoria. Em teoria é possível errar, mas nenhum nunca errou. Então, eles provam que essa possibilidade é real e acontece. E eu acho que isso, não vou dizer que é bom que aconteça, mas é uma oportunidade de elevação do crescimento da experiência espiritual e do aprendizado. Não só nosso, mortais, mas também dos serafins, Lanonandeques, Melquisedeques e todos esses seres descendentes que trabalham por nós. Eu já vi algumas discussões a esse respeito. Eu só acho que é uma escolha realmente do indivíduo, mas é como assim, Deus, quando permitiu que se fizesse Urântia, ele planejou que tivesse tsunamis. Não, tem que ter tsunamis ali, eu quero que tenha. É claro que ele não planejou isso, mas ele deixou que a ordem da evolução das coisas propiciasse eventos não esperados ou não programados, né? Porque, de outra forma, ele estaria criando um mundo perfeito, como uma esfera de Avona, por exemplo, né? E não é esse o propósito de fazer um mundo habitado perfeito desde seu nascimento, né? Senão a gente ia nascer todo mundo lá em Avona, boa, né? Beleza. É verdade. E aí, eu
eu vejo a sabedoria dos criadores é quando tudo bem, isso vai acontecer, mas vamos utilizar toda a experiência possível desses eventos para a gente evitar que isso aconteça em mais lugares. E aí os mundos cada vez são melhores, porque você consegue evitar que aquilo ocorra. Então, assim, vamos ver como ocorre um terremoto lá em Urântia. Por que que essas placas se movimentam? O que que causa isso? O que que causa esses terremotos, maremotos? Vamos estudar isso e vamos evitar lá. Ó, como é que surge um furacão? Como é que surge uma tempestade, né? E isso é tão prejudicial. Então, vamos estudar como surge e a gente consegue evitar isso lá no outro planeta. Então, por isso que existem esses planetas decimais para que se aprenda a, a evitar essas coisas em outros mundos. Além do mais, coisas, como o próprio livro fala, né, do nosso fator de cura, que é, enriqueceu o nosso modelo de vida do universo, por conta de o nosso fator de cura foi super desenvolvido, né? Os mortais de Urântia desenvolveram um fator de cura fantástico. Imagina, né? Você faz um corte, imediatamente as células ao lado já começam a trabalhar e reconstituir, fecha aquele corte, em poucos dias está curado. E eles dizem que isso foi utilizado como experiência para melhorar os modelos de vida. Imagina. Então, se não fosse um sistema, um planeta como o nosso, decimal, e outros também, né? Como é que você melhoraria a vida dos planetas? Você ficaria, né? Não avançaria. Aquilo que se tem como modelo continuaria. Mas com essas experiências, esses modelos são sempre aperfeiçoados. Fala, Roberto. Olha, Isaías tinha do levantado a meu mão. ponto de vista, um dos motivos de criar a gente imperfeito e incompleto é a possibilidade da experiência de participar de alguns aspectos da criação de si mesmo. E isso gera algumas virtudes singulares. E eu gosto muito da explicação, num dos primeiros documentos, das 9 inevitabilidades, que o revelador compara um ser criado perfeito e os seres criados imperfeitos como nós, e as vantagens e as virtudes que são geradas dessa imperfeição e da gente participar da criação de nós mesmos e desenvolver uma força de vontade para lidar com aflições e intempéries e vicissitudes da vida. Obrigado, Roberto. Gesai. Isaías, Boa noite. boa noite. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aprendendo com vocês. E o Roberto falou muito bem, né? A gente tem essa oportunidade, né? Ou várias oportunidades, que enquanto a gente está num meio passível de corrupção, né? Um corpo corruptível, um ambiente corruptível, assim eu vejo que aonde existe organização, ou existe hierarquia, algum sistema que propõe um fim organizável, esse sistema está passível à corrupção, né? E a corrupção somada a vários outros fatores, né, gera a rebelião. Então, assim ocorre em vários níveis, né? Porque o livro de Urântia ele traz uma visão muito macro, né, muito gigante de tudo para a gente ampliar a cosmovisão. Mas a corrupção ocorre na família, né? Às vezes quando o pai agride um filho sem agride tipo criminalmente, né? Às vezes tem a correção também. Quando ocorre agressão, né, no meio familiar, ocorre o desrespeito, ocorre a desestruturação familiar, é como se fosse uma rebelião, entendeu? Em níveis mais baixos, o nosso nível humano. E, assim, emocionalmente lidar com isso é um desafio enorme, porque tem que desenvolver a virtude da humildade, tem que desenvolver a lealdade,
Mesmo estando num sistema corruptível, familiar, você tem que desenvolver, né? Construir o seu eu nesse ambiente desestruturado. E assim, todos nós passamos assim diversas coisas, né? Que às vezes é até difícil falar, mas são as coisas da vida, né? Que a gente tem que lidar para crescer. Muito bom. É, é, eu vejo assim, é um processo mesmo. Tudo que a gente pensa, às vezes, que está em desordem, dentro da ordem existe um propósito, né? Como já foi dito aqui. Então, por exemplo, vamos supor, o egoísmo. A gente, como um ser no nível que nós somos, né? A gente tem esse egoísmo que é uma coisa só para a gente. Mas se a gente for crescendo em egoísmo em termos de propósito, o máximo do egoísmo é assim, o topo do egoísmo seria querer aquilo que a gente quer para todos. Então, eu passei por uma experiência, e aí a gente vê que, às vezes, a gente acha que uma coisa está em desordem, mas aquela desordem, às vezes, de uma determinada pessoa, o jeito que ela... vou dar um exemplo concreto. Morei num lugar que era um lugar quase tribal e, de repente, aquilo começou a evoluir. Por que que evoluiu? Porque veio uma pessoa de fora que desestruturou uma família, mas era a família do governante daquele país. E aquela pessoa veio com uma cultura mais elevada, e cultura em todos os aspectos, apesar de ser uma prostituta. Mas ela trouxe um desenvolvimento, em detrimento de uma família, ela trouxe um desenvolvimento enorme para um país inteiro, no ponto de vista assim, de deixar aquilo de ser meio que tribal para poder crescer um pouco. Então, isso para mim foi uma coisa interessante, assim, e ela trouxe assim, aquele desejo europeu de ter melhores casas, palácios, isso, aquilo, e a inveja de fulano fez isso, eu também quero fazer, e fazia melhor. E aquilo traz um progresso de alguma maneira, apesar de parecer que é uma coisa, num determinado momento, desordenada. E dentro do amor maior e tudo. Mas é um processo de crescimento de propósito, né? Crescimento é só a gente vai subindo de nível. Ser bom, como é ser bom? Eu sou bom. Não, a gente é bom sendo bom, né? E por aí vai. Essa experiência foi muito válida para mim. Eu falei, olha, julgamento do que está certo, do que está errado, às vezes, é dentro da nossa visão muito estreita, talvez do ponto de vista dos que estão acima de nós, eles veem que dentro desse caos há uma ordem, né? Então, o que acontece no universo, que muitas vezes a gente olha, a gente está tentando imaginar como são as coisas, mas olhando apenas um pedacinho da realidade, né? A gente não consegue ver o todo e nem o fim disso tudo. Então, de repente, lá na frente, a gente vai olhar para algo como a rebelião de Lúcifer e vai entender que ali havia ordem também. De repente, um tempero a mais, um fator adicional para obter um resultado lá na frente. Tudo tem um sentido, com certeza. Nesse caso, por exemplo, você vê pegar o exemplo do egoísmo. Quando você é sozinho, é menino, é adolescente, você quer para você. À medida que você cresce um pouco e passa a ser pai, você começa a desejar para a sua família. E aí vai ampliando, se a pessoa vai crescendo em consciência, ela vai querendo para o trabalho dela, para a empresa inteira, beneficia todos. Então, é um crescendo devagar, mas é um egoísmo que está servindo, né?
E só se a pessoa ficar naquele nível infantil. Então, tem que crescer em nível de consciência também. Muito bem. Alguém mais? Ou podemos fazer a cruzada? Só a questão da, do autogoverno. É preciso estar bem moroncializado, bem espiritualizado, né, para se autogovernar, né, e todos viverem um autogoverno assim, para que o mundo, o planeta, né, a esfera esteja equilibrada, né, para, acredito, já deve ter entrado em luz e vida, mas antes, impossível, né? Nem esses seres, os lá no Nodex, por exemplo, se autogovernavam, né? Assim inteiramente. Foi o caso de Lúcifer, foi o caso de outros soberanos sistêmicos, que não seguraram a barra, né? E erraram e pecaram, e alguns aceitaram perdão, outros rejeitaram, né? Mas o autogoverno realmente é uma elevação espiritual, moral, né? Do ser muito grande que é, é, está implícito, né? O repto do Pai, né? Sede perfeitos como eu sou, né? É. Só uma questão aqui, Neemias, a questão das 6 emergenciais lá, está no documento 93. Né? Foi assim, ó. E foi em consequência de terem sido deixados tão completamente por conta dos próprios recursos que Maquiventa Melquisedeque, um dos 12 administradores planetários, tornou-se voluntário para fazer o que tinha sido feito apenas por 6 vezes em toda a história de Nébado. Personalizar temporariamente na Terra um homem deste reino, auto-outorgando a si próprio como um filho emergencial para prestar administração a este mundo. Então, eu penso que o que Jesus fez foi algo de emergência, mas não auto-outorgado, mas não é encarnado, Não, quem não sabe? encarnado como ser material, exato. Né? Esse tipo de emergência para vir como um ser de carne e osso, igual o Melquisedeque, Isso, aí esses aconteceu só 6 vezes. Acho que a isso. dele foi a 7ª, né? Ou inclui a 6ª, não sei. Não, Depois, eu acho que não, acho que a dele, né? com a dele, acho que é 6. E Provavelmente. o de Maquiventa, né? É um tipo de missão emergencial bem específica, né? Que não inclui, ou é uma missão emergencial que espiritual, né? Porque os Porque Melquisedeques veja, também veio. veja bem, quando aconteceu a rebelião, um corpo de 12 Melquisedeques também veio orante para atuar Então, de pois forma emergencial e não encarnaram. é, Quando Adão e Eva falharam, eles voltaram aqui para cuidar dos assuntos e também não encarnaram. Então, sim, essas missões provavelmente são essas mais rápidas, esse tipo de como a de missão, né? Jesus. É, muito Uma, bem. E uma aqui pequena no chat, dúvida. sim, Antes de Micael ser o soberano do universo, quem é que regia com ele? Ele era vice-regente, né? Quem era o primeiro? Era o pai do, do paraíso ou o ancião do dia? não tinha um primeiro, né? Ele era o governante, só não era um governante pleno, né? É como se fosse o sênior e o júnior, né? Então, ele atuava, mas ele não era o governante pleno do universo, soberano. Ele adquire isso depois das 7 Não tinha um autoridades. pleno, não. Não tinha alguém acima dele. Ele era o governante, só que ele sempre se aconselhava com Emanuel, que é a união dos dias, é uma espécie de representante da Trindade no universo local. E quando um filho criador assume a soberania, então esse união dos dias é liberado desse serviço e ele volta para o paraíso. Aqui o nosso Emanuel continuou porque Micael fez
uma solicitação formal ao Pai Universal para que permitisse que tanto a União dos Dias permanecesse aqui no universo local e também que os 100 fiéis dos dias, que são representantes da Trindade nas constelações, que também permanecessem. E aí foi concedido e eles desligaram-se definitivamente do paraíso e agora são cidadãos do universo local. Mas era só isso. Ele governava, mas vamos dizer assim, não tinha esse governo pleno. Eu tenho a impressão de ter visto que quem era o primeiro mandatário, vamos dizer assim, seria o pai do paraíso. Mas então eu confundi alguma coisa. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vice-regente? Tem algum lugar aí que fala que os Micaéis, eu não lembro agora, prometem não fazer nada sem aprovação prévia do pai enquanto eles Acho que é não, isso. não conquistarem a soberania. Aqui no documento 21, por exemplo, a soberania no universo local. Gabriel. É como você falou mesmo, ó, ele atua, governa como um vice-regente do Pai Universal. Mas o Pai Universal sai do Então é paraíso para isso. governar o universo local, né? Ele se torna ele é um vice-regente, mas ele é o representante do Pai Universal aqui. De qualquer forma, só tem ele, mas não tem autoridade plena, né? Então ele pode pleitear a sua soberania. É que a soberania de um filho criador do universo passa por 6, talvez 7 estágios, que é a seguinte: a soberania inicial, como vice-regente, a autoridade solitariamente provisória, né? A soberania conjunta, como vice-regente, o governo conjunto do par do paraíso, a crescente soberania de vice-regente e a soberania suprema, a crescente soberania suprema, a soberania trinitária, soberania não revelada. Aqui para a idade futura do universo, ele ainda não alcançou. Soberania trinitária, aquela que é exercida subsequentemente ao estabelecimento do universo local em luz e vida. Não aconteceu também. Crescente soberania suprema, relacionamento avançado, que surge depois do estabelecimento em luz e vida de uma maioria dos domínios das criaturas. Também creio que não tenha acontecido. E aqui, a soberania suprema, autoridade estabelecida que se segue à conquista feita após a sétima auto-outorga. Em Nébado, a soberania suprema data do término da auto-outorga de Micael em Urante. Tem existido por pouco mais de 19 séculos, então é bem recente. Ele está nessa quarta etapa aqui. Então, antes disso, ele era, como você mesmo disse, vice-regente. E você tem razão que ele era o vice-regente do Pai Universal. Mas não significa que o Pai Universal estivesse aqui governando. É como, lembra quando Jesus, mesmo sendo príncipe planetário, ele colocou o Maquiventa Melquisedeque como vice-regente planetário? Então, assim, é como se fosse um indicado, um substituto, né? Vai governar no lugar dele. Você disse que ele não estava. A gente sabe que ele não pode nem sair do paraíso. O Pai Universal não pode sair do paraíso. Não pode. Então não se entende que ele de lá mesmo governava aqui. Eu entendo que não governava, mas Micael era um representante dele, não era governador de direito, assim dizer, um governante de direito. É igual o exemplo que eu dei do filho de Jesus sendo o príncipe planetário e colocou Melquisedeque como vice-regente. Seria mais ou menos assim. Melquisedeque governa, né? Foi governante por um tempo, como vice-regente, mas Micael não estava aqui como príncipe planetário. Mas assim, a forma como eu vejo. Porque imagina, filho, o Pai Universal tendo que governar 700 mil universos locais, né? Não que não seja possível, mas eu acho que foge um pouco do propósito. Os filhos criadores já foram criados com esse objetivo. Agora, eles não têm o poder absoluto, né, pleno, até que eles alcancem essa soberania pelas 7 auto-outorgas. Enquanto isso, eles são apenas representantes.
Isso é uma coisa tão linda, né? Tô falando, por isso que às vezes eu acho esse livro que é um compêndio de tudo, de política, de governabilidade, de tudo. Imagina a gente ver a responsabilidade de alguém que já é um ser perfeito, saber que ele não tem condição de governar ainda, né, com plenitude, se ele não experimentar a vida no universo dele, né? E Incrível, fora né? também. Como é isso, né? Dentro a gente mesmo, quando se coloca numa posição de poder, se empodera de uma tal maneira sem ter, às vezes, o mínimo de responsabilidade, né? É muito maravilhosa essa visão aí. É. Muito bom. Alguém mais? Vamos fazer a cruzada, então? Quem já fez? Eu coloquei lá na plataforma. Quem já teve a oportunidade de fazer? O Então, vamos lá. Mantovani já fez, olha lá. Mantovani já fez. O Sandal disse que tinha feito também. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí. Eu coloquei aqui para mim no Excel, que daí eu vou preenchendo aqui, ó, na mão. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, É. mas temos que ampliar com o Zoom, né? Aqui Como no é que a celular. gente escreve, Neemias? Porque eu estava tentando responder, mas eu não consigo escrever aqui. Esse arquivo que vocês têm é um PDF, então você teria que imprimir ele para poder preencher. Ah, tá. Não dá para preencher na mão. Como eu não conseguiria fazer isso, o que eu fiz? Eu fiz manualmente, eu reproduzi isso tudo nas células do Excel, Uhum. para poder fazer. Então vamos lá. Então a gente não vai conseguir fazer aqui na plataforma. Não vai conseguir fazer. Vocês vão falando, eu vou preenchendo e vocês vão acompanhando. Tá bom. A não ser que alguém tenha a opção de imprimir e preencher na caneta. Uhum. Alguém quer fazer a primeira, escolher uma? Soberano Número 1 é revelado do sistema 11, constelação 37, Lutência, né? Lutentia? É. Ai, Jesus. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Alguém tá com o microfone aberto daí. Desculpa. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Página inicial. Peraí, deixa eu interromper aqui, porque essa barra da sala aqui, ela fica atrapalhando eu ver o menu. Página inicial. Vamos colocar aqui, então. Vou colocar assim, assim. E vou colocar, aumentar aqui. Ai, ai. Vamos ver se vai agora. Então, vamos lá. Então, o 3, você falou Lutentia? Aí. número 1, Neemias, cruzando aí com Lutentia, é Urantia, né? Como é que Acho que é? é o mais fácil de todos. Número Planeta da qual? sétima autotoca. Número 1 aí, Planeta da descendo, sétima autotorga. né? Urantia. Urã. É. Essa é fácil, hein, Fernando? Eu queria responder essa, Fernando. Deixa eu responder a segunda, então. Então vai. Lá no Nandec. Qual que é o número 2? Isso. Segunda autotorga. Lá no... Certo, muito bem. Mas essa cruzada
essa palavra cruzada está muito fácil, né, mesmo? Bem mais fácil do que as questões lá, que tudo negativo, tudo falso. O 11 é Micael. 11, Micael. 11 é Filho Criador, número 611. Isso. Ah, também faz tudo fácil, né? Facílimo. Próximo. Qualquer criança consegue. 12 é Adão, né? 12, espécie masculina dos filhos materiais. Muito bem. O 4 é Gabriel, acompanhou Micael em todas as auto-outorgas. Muito bem, Gabriel. Quem é que não falou ainda? Eu só Tem quero a o resposta do 9 e do 5. 9? 9, quinta auto-outorga Quinta de Micael. auto-outorga. Qual que é a quinta auto-outorga de Micael? Não sabe? É. Ninguém? Será, Não Não é era Serafim. peregrino ascendente? Serafim, Não é, não dá. Peregrino, a quinta é peregrino ascendente, mas aí o que entra? Só peregrino? É, porque Ah, ia ficar ascendente e ia vir para cá. Puxar o peregrino. 7 ah, Avona. Ona, 7, né? 7 Avona? Uhum. falou primeiro que eu, viu, Zé Rodrigues? Certo. Eu tô indo nas mais fáceis para depois cruzar algumas palavras aí que dá certinho. A Próximo. 14, 14ª, a primeira auto-outorga de Micael, como Melquisedeque. Melquisedeque. Escreveu o documento 119. É Melquisedeque Vou também. responder a 8. Nome de Micael em sua quinta. Não, não é essa. A 8 já foi, né? Não. Ah, Não, não, a 6, a 6. Escreveu o 6. documento 119. É Gavalha. Gavalha. 10ª é filho do homem, viu? 7ª auto-outorga de Micael, filho do homem. 10ª. 10ª. Vai Filho. faltar quadradinho. Não vai caber Não filho é, do homem, não não. é isso não. Mortal. Mortal, Não sei lá. não. Também não. Olha, eu acho que a 15 é Joshua. Joshua 15. Nome de Micael na sua 7ª auto-outorga. É Joshua. Talvez carne mortal na 10ª. Parece, viu, o Mantovani? É isso Muito mesmo. bom. Eu fico treinando fazendo palavra cruzada em casa. Próximo. então como é que fica o 8? O 8, nome de Micael em sua quinta auto-outorga. Não, sede da constelação 5. 8? O 8 não. O 8 é o nome de Micael em sua quinta auto-outorga. Eita, tem 2 8. É 8 Sim, é um tem a 8 vertical e um vertical e a 8 horizontal. horizontal. Verdade. Ah, por isso que não deu certo. A cross é na horizontal. Na horizontal. E essa aqui é na vertical. Então, na horizontal 8, nome de Micael na sua quinta auto-outorga. Alguém sabe? Eventor. 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 Tá. Tá. Aí o 8.
Então, essa aqui Ela Nonandek, o 16 ela Nonandek, a terceira autortorga de Micael. a Filho terceira material? autortorga de Micael. Vamos ficar sem a É. referência do 8 aí, tem que escrever É esse 8. verdade. Descendo aí, Eventóide, até. Aqui é o 8, ó, só para a gente saber. Não, ela Nonandek. Não é filho material? Filho material. A terceira Filho autortorga é como Adão. material, é verdade. A Xuria, Neemias, aí o 8, né? Que já foi o Eventóide, né? Depois 8, a Xuriá. Eu acho que a 13, a 13 é a quarta autortorga de Micael, é Serafim. Serafim, é isso. Uhum. Serafim. E falta 8. Falta 8 vertical e a 5 A vertical. 5. Mas tem 8 vertical, tem? Sim. Tem. Duas que são 8? Sim. É 8 Tem. vertical e A 8 sede da constelação é dentro. Mas não é dentro. Não. Não é. Acho que Não é? É. Constelação 5. Enza não dá. O Neemias começou a falar sobre esse nome. Aqui tá errado. Hoje. Dan. Falta um. Faltou só a 5 agora? Moroncial. Sexta autortorga de Micael. É mortal moroncial, né? Isso. Só moroncial, o mortal tira. Parabéns para nós. Muito bom. Aqui ficou sem formatar. Vermelhinho. Muito legal. É isso aí. Bacana. Muito bom. Muito bom. Mas tinha que usar mais, né? Ficou assim, 4 letrinhas cruzadas só. É muito fácil, né? Muito fácil. Isso aí. Os outros professores vão aventar em fazer algo parecido nas aulas seguintes? Não, mas para fazer juntos é fácil, mas sozinho tem que quebrar a cabeça. Porque sozinho vai tempo isso aí, não é? Eu acho, pelo menos, né? Até você achar. E quem está no início, é que a gente já tem alguns que já leram aí várias vezes, mas quem está no início. A sugestão de imprimir, né, para responder fica bem melhor, né? Porque aí você não tira os olhos, né, das questões das palavras que se cruzam, né? E você mata a charada, né? Caso você conheça um pouco mais de livro durante. Eu tô bolando um joguinho de memória. Quem gosta de jogo da memória? Eu gosto. Então, tô fazendo Eu um não joguinho gosto. Só não me venha com o cubo mágico, aquele cubo colorido, porque O jogo da memória vai ser assim, eu vou mostrar para vocês. Para você, Fernando, que Sim. você está se referindo àquele de 3, né? Eu te dou um de 4. Opa, pois é, isso aí. E esse é de 4 linhas e colunas. Eu nunca Coisa mais difícil do consegui, mundo. nunca consegui completar, viu? O Adoraria quê? aprender. O que é de 4 linhas e colunas? Cubo mágico. Cubo mágico. Ah, o cubo. E tem também de 5. 4 por 4, você consegue montar? Não consegui ainda. Eu consigo com 3. É, Agora, com três esse eu monto, aqui, mas
4. É coisa de louco. Tem gente que consegue Maluquice, rapidinho. né? É mesmo. E depois que você tem que pegar o esquema dele, né? O de um eu faço de olho fechado. Não sei se Um por um. De um por um também aprendi, faz tempo. E mesmo olhando o esquema, viu, Neemias? Não é com aquela facilidade, não. Tem o esquema aqui, ó. Tá embaçado. Ah, tá, tudo bem. Sua Não câmera dá tá pra... Mas é só para ver embaçada. que tem um esquema aqui, mas É, mesmo sim. assim tem a sua dificuldade. Muito bem. Mas esse joguinho da memória aí, Neemias, cadê? Vai mostrar pra gente como é? Ou já tá em Não, projeto? tá em projeto. O joguinho da memória é aquele negócio que você coloca tudo virado de cabeça para baixo, né? Mistura. Depois você tem que Uhum. saber onde está a posição de cada um e ir formando os pares. Nossa, aquilo também é super difícil e queima os neurônios todos, quase. Eu vou fazer com locais, 50 locais. Vou fazer com Uau. classes de personalidades e vou fazer um outro com pessoas da vida de Jesus. Legal. Aí vai ser de 50 peças. Depois eu Para mostro nós para jogar no vocês. encontro? Jogar, jogar no encontro. Ô, Neemias, como é que está o projeto aquele? É do livro das crianças, é? É a revista em quadrinhos, né? Ah, Isso. Então, eu estou fazendo um curso e estou aprendendo a mexer com inteligência artificial para ver se eu consigo fazer com inteligência artificial, porque ai, que lindo. eu tentei montar uma equipe de desenhistas, né? Mas você precisa de desenhistas, você precisa de alguém para fazer arte final, outro faz, como que chama? Faz a Um cor, sabe? desenho, outro é colorista, né? Um colorista, um desenhista, um arte final, um diagramador. Aí, assim, eu cheguei a conversar com mais de 40 desenhistas diferentes. E é muito difícil, porque, primeiro que a pessoa não sabe o livro Durante, não conhece o livro. Então, quando você começa a falar para ele, assim, eles ficam meio perdidos e não estão dispostos a estudar um livro desse tamanho para fazer um trabalho assim, até porque isso ficaria muito caro. Então, todas as tentativas que eu fiz, eu não consegui. E aí, de repente, calhou de surgir essa nova onda da inteligência artificial. E já tem gente utilizando isso para fazer histórias em quadrinhos. Só que ainda, a inteligência artificial ainda tem alguma dificuldade de, por exemplo, construir uma sequência de eventos. Por exemplo, eu vou lá e falo para desenhar Jesus, por exemplo. Ele desenha Jesus. Mas agora eu preciso desse Jesus de costa, agachado, eu preciso dele em pé, eu preciso dele sorrindo, eu preciso dele chorando, eu preciso dele olhando para cima, para baixo, né, caminhando, correndo. E aí, para eu fazer pegar esse mesmo personagem e fazer em posições diferentes, é que é o grande desafio. Mas É. a, a inteligência artificial tá avançando muito e eu acredito que em breve a gente vai ter. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu já fiz. Agora, a inteligência artificial, eu estava usando aquele Midjourney também, e eu fui procurar, eu coloquei assim, explicando o que era ajustador do pensamento para ver se ele conseguia fazer uma imagem para mim, né? Ou então níveis de evolução e tal. Olha, nada a ver, não conseguia sair nada. Eu Não, fiz não faz. várias, Não faz. porque a inteligência artificial não conhece, imagina, a gente não conhece, ela vai conhecer, né? Então tem que ter tem que ser uma coisa muito figurativa e que a gente saiba explicar muito para É. poder sair um desenho mais ou menos, né? Por exemplo, eu não consigo desenhar Maria grávida, eles não desenham mulher grávida de jeito nenhum, inteligência. Ela tem filtros, né? Barreiras. Eu, por exemplo, quis desenhar uma mãe amamentando o filho. Não, eles não fazem também. Então, tem alguns filtros e algumas barreiras. Esse aqui é uma tentativa de desenhar José e Maria.
Aqui, o anúncio dos anjos aos pastores, né? Aqui, ó, também o anúncio dos anjos aos pastores. Aqui, a visita de Gabriel a Maria, nesse centro aqui. Ficou Aqui legal. também dos pastores, ó. Essa aqui também é de Maria. Essa aqui Tá também, super essa. bonito. Tá É. lindo. Jesus, eu tentei colocar Jesus desenhando o chão da sinagoga. Eu não consegui. Consegui no máximo esse menininho aqui. Jesus entre os doutores da lei, com 12 anos, ó. É. Jesus como... Esse tipo de história, ele é mais ou menos conhecido, então não é tão difícil de reproduzir, né? Jesus entre os doutores da lei. Tem uma história a O respeito problema é que disso. aqui o menino sai com uma roupa, um kippah, aqui ele já sai de outro jeito, aqui já está com outra roupa. Então, a dificuldade é você criar uma sequência com os mesmos personagens na cena. É mesmo. Cada hora ele desenha pessoas diferentes no lugar. Não tem como pedir a inteligência artificial para Ela ser não sabe ainda. inteligente, É, inteligente ela não e sabe. seguir um Ela padrão. desenha imagem por imagem, individualmente. Então, esse aqui, Jesus como condutor de caravanas, eu fiz algumas tentativas. Jesus pescando. Jesus com Tá um ganide. lindo. Tá vendo? Tá lindo. Jesus com ganide. Jesus construindo barcos, eu tentei fazer também. É aqui, ó. Na oficina de carpintaria. Tá deixando muitos pintores cristãos, né, Aqui eu desempregados. estava tentando ver Jesus como um progressor mononcial, assim, uma coisa mais enevoada, mais translúcida, sabe? Ó, Até que várias- ficou Tá legal super aqui, bonito. ó. Essa ficou super bonita mesmo. Tá super bonito. Aqui, ó, como se fosse um serafim, né? Já que os serafins têm polaridade feminina. Aqui ficou meio que um homem com traços femininos. Cada hora faz de um jeito diferente, ó. Tá vendo? Andrógeno. É. Andrógeno. Mas eu já fiz mais de 700 imagens ao longo desse Uau. trabalho todo aí. Jesus, tentei retratar ele Adão, que eles têm pele violeta, né? Mas eu não consegui, consigo até o cabelo, sabe? As vestimentas, mas a inteligência artificial não entende uma pessoa com pele violeta, ela não existe, né? Não é Aqui, inteligente o suficiente. A não É. ser que você colocasse como se fosse aquelas figuras que não fossem um personagem real, né? Um aí avatar, por exemplo. Aí você se fosse um consegue. avatar, é porque ela se baseia no conhecimento existente. Aham, Então, coisas do livro de Urântia foge. Se você pede para desenhar um anjo, inevitavelmente vai sair com asas. com certeza. Então, assim, esse aqui seriam os anciãos dos dias. Aqui, ó. Aqui as 7 auto-outorgas, eu tentando fazer as 7 auto-outorgas, 7 figuras de Jesus numa mesma cena. Tá vendo? Aqui eu consegui algumas imagens, até usei na apresentação algumas delas. Aqui, ó, 7. Essa aqui ficou legal, ó. Com 7. Tá vendo? É Uhum. difícil também. Ai, Às que vezes, lindo! Ficou como lindo. como se fosse 7 auto-outorgas. Aí eu vou tentando de tudo. Ó, eu imaginei esse aqui como se fosse o Gabalha, porque uma estrela vespertina Brilhante. escrevendo um livro, como se fosse um anjo escrevendo um livro, né? Tá aqui, ele aparece escrevendo. Essas imagens de Jesus aqui também ficaram legais. Tá Ó, super bonito. várias figuras. Aqui Jesus conversando com Nalda no poço de Jacó. Aqui Andam e Fonta descobrindo fogo. Mas Eu vou... eles estão bem humanos, né, André e Fonta? estão bem, Estão bem menos atuais. macaquinhos. São Mas muito aqui, modernos, muito esse aqui está um ocidentais. pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais primitivo, né? Esse aí tá um pouco mais,
Mas eles eram parecidos com os esquimós, né? Aqui a parábola do lírio, ó, que Jesus falou. Aqui eu estava tentando. Ficou parecido comigo ou não? Não, esse velhinho não, mas novinho sim. Ali. Aqui a Maria com Jesus, mas eu não consegui colocar amamentando, não desenha. Jesus como se estivesse planejando, né? Ah, tá lindo esse Jesus planejando. Uhum. O Gavalha escrevendo. Lá em Salmo, então. Aqui o trono, eu queria que fossem 2 tronos, né? Numa mesma cena, consegui fazer esse trono aqui. Aqui é como se fosse Dalamate, alguma coisa assim que eu tentei. Aqui Nazaré, a aldeia de Nazaré. Aqui a fonte de Nazaré. Essa aqui são as mais antigas, foram as primeiras que eu estava tentando. Então é isso, tem muita Muito coisa, legal. muita coisa que eu estou descobrindo, né? Alguns macetes e aí, assim, em vista de quando eu comecei, até que eu já avancei algumas técnicas, algumas ideias de conseguir. Agora o meu desafio é esse, né? Eu consigo criar o personagem. Agora eu preciso criar consistência para que o mesmo personagem esteja em cenas diferentes. Mas estou estudando e a inteligência artificial também está evoluindo. Eu tenho certeza que algo nesse sentido será criado em breve, uma específica para quadrinhos, porque ela já vai estar treinada para isso. Olha, é um quadrinhos, então você precisa manter a consistência, porque hoje ela só desenha desenhos aleatórios, né? E cada É. desenho é uma história. Então, em breve vai avançar. Sempre que eu tenho um tempinho, porque é muita correria também, então às vezes eu fico aqui e penso que não, já é meia-noite. E gasta um tempo nessas coisas. Olha só, acabei de ver um vídeo aqui, quer dizer, de achar, né? Como fazer uma revista em quadrinho completa com o Midjourney, que é É, essa ferramenta, né? eu Tem um vídeo assisti, aqui. Você eu assistiu? assisti, Que já. não deu certo, não? Ele ensina algumas técnicas, só que na hora que você vai fazer, as coisas não respondem como a gente quer. É porque os caras, de repente, eles têm, assim, macetes e coisas que a gente comum não consegue fazer. Então, mesmo quando ele está fazendo, ele fala assim, olha, eu vou fazer com vocês pela primeira vez. Então, ele coloca isso na thumbnail do vídeo e atrai muitas pessoas. Mas na hora de fazer, aí são outros 500. Mas é isso, tô aprendendo. Uma hora a gente chega lá. Tá bom. Muito obrigada. Por exemplo, se vocês quiserem ver como é que funciona, não sei se vocês estão com muita pressa, a gente vem aqui, ó. Inteligência artificial é esse aqui, ó. Você vem aqui, digita aqui, ó. Imagine. E aí você tem que dizer o comando a ele, o que que você quer que desenhe. Então, eu vou colocar, por exemplo, Jesus de Nazaré caminhando na praia, acompanhado de um cachorro. Vamos tentar alguma coisa assim, com roupas. Peraí, tirar aqui, você vai estar que o cachorro está com roupa branca. Na praia, com roupas brancas. Quem lembra o nome do cachorro? Não está no livro de Urântia. Tá no cavalo de Está no Troia. OCT. Então, aí ele vai, ó, o que eu expliquei para ele, ele vai desenhar. E aí só Deus sabe o que vai sair, entendeu? Então a gente tem que
e aprendendo a fazer. Olha aqui. Tá saindo alguma coisa. Eu falei um cachorro, né? Aqui ele já colocou um monte. Virou uma cachorrada. É. Então aqui, ó, por exemplo, como é que saiu, ó? Saiu assim, essa aqui é uma, aqui embaixo tem outra, ó. Tinha que Isso pôr aqui, a raça do cachorro também, ô Neemias. isso aí tem que pôr a raça do cachorro. Agora eu coloquei Jesus de Nazaré, eles botaram, né? Então é isso. É, dizem que ele responde melhor em inglês. Então, sempre que eu vou mandar fazer um comando, eu faço em inglês. Porque para facilitar, né? A inteligência artificial. Então, tem alguns comandos. Tudo é você saber dar o comando certo. Porque eu estou imaginando uma coisa, mas, né? Ele não tem a mesma imaginação que eu. Então, se eu for fazer, por exemplo, ajustador de pensamento, eu vou colocar assim, sei lá, mente, uma luz, uma luz que irradia da mente de um homem, né? Vamos ver o que que sai. Aí você tem que pensar em alguma coisa e transmitir isso para a inteligência para que ela responda, para que ela crie aquilo. Então, é muito difícil de conseguir os resultados que a gente quer. Às vezes eu fico horas para conseguir uma cena igual aquela de... Ah, não tem nada a ver, ó, tá vendo? Coisa horrorosa. Não tem nada a ver, né? Então, é. Eu imaginei uma coisa, ela desenhou outra completamente aqui. O melhor é esse cara com a lâmpada na frente. É. O que pode ser feito também a gente pega uma imagem já que a gente tem e carrega ela para a inteligência artificial ver e depois você fala, ó, quero essa imagem com as variações assim, assim, assim. Aí você pelo menos parte já de uma ideia, mas é garimpar. Isso aqui não é uma coisa simples, é garimpar. Então demanda trabalho, esforço e aprender. Tem que aprender como é que eu transmito o comando correto para que ela responda, né, e traga a imagem que eu quero. É. E aí é acerto e erro, vai fazendo. Já fiz mais de 700, aí se aproveita é muito pouco. Porque aí, quando você encontra mais ou menos o caminho, que ele começa a ir pelo caminho que você quer, aí é fantástico. Bom, pessoal, é isso, né? Tá bom Isso por aí. hoje? Muito bom. Obrigada, Neemias. Bem Obrigado, divertido isso. Neemias. Deixa eu fazer um convite para toda a querida Irmandade para a próxima semana, a gente fazer a apresentação com a ajuda de todos vocês sobre a outorga do Senhor Jesus em Urântia. Estão Que todos legal. convidados. Eu gostaria de contar com a participação de todos. Boa Com noite. certeza. Boa noite. Estaremos noite. aqui. Muito bom, estaremos aqui. Boa noite a Obrigada a todos. todos. Boa noite. Obrigada, Neemias. Boa noite. Obrigada, Mantovani. Obrigada, pessoal. Boa noite a Boa noite a todos, todos, gratidão. obrigado, Boa até a noite, próxima. pessoal. Tchau, tchau. Uma linda noite de sono. Fazer tudo Obrigada mesmo. igualmente. Por que fazer tudo mesmo? Fazer normal. Tchau, tchau. Tchau.